E aí, beleza? Estamos em um futuro distópico pós-apocalíptico cyberpunk, que só essas informações já deixariam a série bem interessante. Mas ainda nesse mundo, com energia escassa e sem internet para desespero da sociedade, existem dois tipos de pessoas. Os insiders, que ficam em cidades protegidas e cercadas por muros altos, e os forasteiros, o resto da sociedade que não foi aceito dentro da cidade e lutam para sobreviver do lado de fora. Só que também tem aqueles que têm seus carros e dirigem entre esses dois mundos, como o John Doe, que tem que se livrar nessa manhã de forasteiros com seus carros armados até os dentes. E dessa vez ele estava dentro de um shopping que tem um simpático nome de Evelyn. E o legal é que, além da atmosfera de Twist Metal, também tá cheio de referências, como por exemplo esse livro de códigos que parou no para-brisa dele, e o nome dos episódios que são justamente os códigos do jogo. Mas John Doe teve que mostrar habilidade com sua máquina armada e se livrar dos mísseis, fazendo eles mesmos se matarem. E depois de acabar com o último que estava na sua cola, descolou um tênis maneiro e saiu em grande estilo daquele shopping. Ok, John Doe é conhecido como leiteiro, um tipo de Uber Eats desse mundo pós-apocalíptico. E nos portões de entrada da Califórnia, ele fez sua entrega e pegou seus itens para levar para São Francisco. Ali ele era bem conhecido, cheio das suas piadinhas, e ele deixou comida. E pelo que eles estavam felizes que iriam comer, a situação no fim do mundo não estava fácil para ninguém. Ok, o trabalho de um leiteiro nunca terminava, e ele tinha que levar coisas para as mais diferentes pessoas em troca de outras coisas. E também tinha que se livrar dos abutres que pulavam em cima do seu carro em movimento, fora aqueles que queriam roubar o seu carro. E foi nessa que ele encontrou uma mulher sem dedo, que será importante nessa história. E bom, se ele quisesse se alimentar, não poderia ter dó de animais fofinhos, principalmente aqueles que ele encontrava nas praias. E ele carregava uma última foto da sua família, que sempre o fazia lembrar que já teve uma família um dia. Bom, mas no dia seguinte ele tinha uma entrega para fazer em São Francisco, outra cidade protegida por muros altos, e nos portões estavam cheios de abutres ambulantes. Só que dessa vez não seria só uma entrega, pois a CEO de São Francisco queria falar com ele. Algo extremamente raro de se acontecer, ainda mais que dificilmente deixavam forasteiros entrarem. Mas depois de sua baliza, que não estava lá grande coisa, John passou por um banho químico que finalizou com um perfuminho nas nádegas. Ok, então John pegou suas roupas e foi levado até Raven, a CEO de Nova São Francisco, com direito a uma cerveja, e ela achou ele interessante, pois de todos os leiteiros que vinham àquela cidade, ele foi o único que voltava várias e várias vezes. Então, vendo que ele tinha potencial, fez uma proposta para ele trazer um pacote de Nova Chicago. Só que daí que tá o problema, porque ele já queria até desistir, pois Nova Chicago é um local extremamente perigoso. Só que Raven era poderosa, daria tudo que ele quisesse, e olha que John tinha vontade simples, tipo gasolina infinita, uma camiseta nova e papel higiênico de folha dupla. Mas a CEO tinha uma proposta melhor, mostrando a ele a cidade civilizada da Nova São Francisco, protegida 24 horas. E se ele fizesse o seu trabalho, ela o tornaria um cidadão de bem naquele lugar. Com certeza foi algo que chamou sua atenção. E enquanto isso, aquela mulher sem o dedo, dirigindo com seu irmão em uma funerária, estava sendo perseguido por um policial e os seus capangas, que apesar das bombas que lançaram e tudo mais, acabaram caindo em uma emboscada e a funerária acabou capotada. Já John Doe conheceu a casa da prefeita Raven, que era tudo perfeito, e depois o seu marido e o seu bebê, algo que ele nunca tinha visto de perto, e ficou para o jantar, até ajudou a prepará-lo. A comida estava maravilhosa e Raven disse que esse mundo perfeito poderia ser dele, e olha que até teve sobremesa. Aí John não resistiu, ficou muito animado e iria fazer o trabalho, e ele teria 10 dias para trazer a carga para ele. E olha que até consertaram o vidro de Evelyn, mas assim que ele saiu, tudo não se passava de uma mentira, era apenas para ele aceitar aquele serviço. Já a mulher sem o dedo se chamava Quieta, e ela foi cercada pelo agente Stone e seus homens. Ele veio com o papo que estava em uma missão de acabar com os pequenos pecados para que eles não se tornassem grandes, e apesar dos dois não terem feito nada, ele daria uma escolha, jogando para eles uma arma, e um deles teria que atirar
atirar no outro, senão seus homens atirariam nos dois. Uma escolha difícil, claro, mas o irmão de Quieta tomou sua decisão. Pegou a pistola e atirou em si mesmo para deixar sua irmã viva. Só que mesmo assim ainda não bastava. Para o maluco do agente Stone, ele precisava deixar a marca dele no ombro dela. E por fim, ainda deixou uma bala com Quieta para ela se lembrar do destino daqueles que resistiam a eles. Antes de seguir seu caminho, John passou para ver o seu amigo Tommy para conseguir um mapa para Chicago. Seu amigo achou aquilo uma baita loucura, pois ele teria mais de 3.000 quilômetros sem proteção e lugar seguro para se abrigar. Fora que teria que lidar com maníacos na estrada, louco para devorar. Mas John lembrou que poderia ter uma vida perfeita e iria do mesmo jeito. Só que além desses perigos, ele teria que lidar com o dono de Vegas. Na verdade, até mudou o nome dela para Vegas Perdida. E esse era o terrível palhaço Switch Todd. Quieta estava se recuperando da queimadura que ganhou do agente. Porém, na estrada a caminho de Vegas, John Doe deu de cara com ela e quase bateu o carro. Mas assim que ele foi pegar sua arma, a garota já estava apontando a dela para ele e parecia o lance de ficar com o carro dele. Só que John também tinha uma faca e depois uma arma e lembrou da garota sem dedo que conheceu antes. Mas essa briga aí não iria levar ninguém a nada, já que estava vindo com seu carrinho de sorvete, o palhaço, e como sabiam que Sweet Todd era perigoso, teriam que lutar juntos contra ele. Ok, eles não teriam muito tempo para ficar ameaçando um ao outro, pois o palhaço estava chegando, e o problema é que todas as armas de John Doe estavam sem balas, e na tentativa de carregá-las, Quieta já queria roubar o seu carro, que ainda conseguiu entrar a tempo, e Evelyn não gostou muito dela. Na verdade, só ele sabia dirigir e tinha um código, L1, R1, para cima, para baixo, esquerda, direita, que no game é uma explosão radial, mas aqui só fez Evelyn acelerar. Ele tinha que lidar com os problemas da maluca apontando a arma para ele e o palhaço. Mais uma freada deu conta do primeiro. Já o palhaço, maníaco, ele teve que fazer uma manobra com seu Subaru. Andando de ré, ficou do lado do carrinho de sorvete do palhaço. E Sweet Todd pediu para ele abrir o vidro e perguntou se ele estava ali por causa do show dele. Ele disse que sim e já mandou bala para cima do carrinho de sorvete. Porém, mesmo acelerando, o maníaco ainda estava atrás dele. E o seu carro de sorvete também tinha armas, na verdade metralhadoras com muita munição. E o jeito foi tentar escapar para dentro de um cassino. Ok, pelo caminho tinha os açougueiros. Esses são compulsíveis comedores de carne humana. E presos ali estava Stu e seu namorado Mike, discutindo um com o outro porque foi cair no sono e agora seriam temperados e devorados por aqueles açougueiros malucos. Mas não demorou muito e todos ali começaram a morrer com tiros certeiros. E era justamente a tropa do agente Stone, que não gostava de açougueiros na sua área e soltou os dois, descobrindo que eram guardas que estavam em uma missão de reconhecimento por esse ato, e acabaram quase sendo devorados pelos açougueiros. Mas Stone então deu uma escolha, deixar eles tentar a sorte sozinhos para voltar para casa, ou se juntarem a eles na missão de reaver a ordem por onde passarem. Bom, os dois escolheram pegar as armas e fazer parte do time de Stone, e enquanto isso, John e Quieta estavam dentro do cassino. E precisavam ficar quietos, pois o palhaço estava procurando por eles, só que o relacionamento entre os dois não estava muito legal. Ela espetou uma caneta nas costas de Joe, e depois que o palhaço apareceu e com 2 palmas ligou as luzes do cassino, Quieta ainda jogou uma garrafa para atrair Todd perto de John. Acabou funcionando, pois o palhaço encontrou Joe e não demorou muito para ele o surpreender. O palhaço era sádico e estava armado, porém ele queria era brincar com John. E na sua loucura, fazendo um lance psicológico com ele, tentou até lutar contra o palhaço, mas não estava nada fácil, pois claramente era mais forte do que John. A única coisa que John fez foi apanhar e depois ele ligou uma música, só que John começou a cantar com ele e o maluco percebeu que ele sabia a letra e curtia Cisco, o cantor negro de cabelos loiros. Então Sweet Todd fez uma pergunta para ele, se ele veio para o show dele, o porquê que ele atirou nele. Então John inventou um monte de coisas e disse que estava ali justamente por causa do palhaço, na tentativa de se livrar dele. Mas isso só fez o palhaço Todd querer mostrar a John o seu show de abertura. Que loucura! Já Stu e Mark conheceram o quartel de Stone em uma base de uma hidroelétrica. Stone explicou que ali teriam uma cama para dormir, roupas e banho quente e, claro, comida saborosa todos os dias, mas antes eles teriam que passar por uma iniciação, levando eles para o topo de uma montanha e lá eles iriam proteger um caminhão de alguns abutres que aparecessem. Já John teve que conversar com Todd
Todd, o palhaço maluco, que realmente não batia bem das cacholas. Tava meio ansioso, pois teria alguém para assistir o seu show, e depois de John dizer o seu nome, ele também percebeu que ele tinha o mesmo problema que ele, pois John tinha amnésia e não lembrava muito de sua vida, e o palhaço disse que também, que a única coisa que ele lembrava é que ele acordou com a cabeça cheia de sangue e também tinha um trauma, que quando ele cagava nas calças na escola, as pessoas riam dele, mostrando realmente ao John que tinha algum parafuso faltando na sua cabeça. Já Stu e Mark descobriram que os tais abutres, na verdade, eram pessoas comuns, só querendo roubar para sobreviver, e teriam que matá-los, só que Mark não pensou muito e já atirou. Só que Stu ficou naquela de matar ou não e acabou errando o tiro. A sorte que Mark salvou a pele dele, matando o outro cara. Assim estavam dentro do grupo, mas o agente Stone deu o aviso para Stu, para ele não errar de novo, senão estaria fora. Já John mal sabia a enrascada que ele estava entrando, pois o palhaço Todd dormia ali naquele pequeno espaço de apresentações e pelo seu cobertor, antes de tudo ir para os ares, ele estava em um manicômio e vivia naquele cassino há quase 3 décadas. Ele disse que não estava sozinho, pois seu amigo Howard estava ali com ele, onde na verdade era apenas um saco de papel. John disse que também tinha alguém, na verdade Evelyn, seu Subaru, que ele amava e na verdade até estava com saudades. Sweet Todd riu dele por ele conversar com o carro, mas ele estava com saudade de ouvir palmas, já que o seu show ele nunca conseguia ouvir isso. E já que Evelyn era o seu carro, quem era aquela mulher que ele prendeu ali? Eu só fiquei pensando quando ele fez isso, mas deixou Quieta presa, onde o último que ficou naquele lugar durou quase 4 semanas. Ela ficou pedindo para John tirar ela dali, só que ele até deixaria ela pelo que ela fez a ele. Mas como ela estava com as chaves do seu carro, ele teve uma ideia, pedindo para o palhaço liberar ela também, pois assim seriam mais mãos para aplaudi-lo. E ele até achou interessante a ideia, e assim que o show terminasse, ele deixaria eles irem embora. O problema é que ele disse que nunca ninguém sobreviveu até o 3º ato. Meu Jesus amado. Ok, ele então colocou sua roupa de apresentação e preparou o jantar, e eram para eles comer, e assim começariam o show. Quieta comeu sem pensar muito e John tentou falar com ela, mas parece que ela não ouvia. E pelo jeito o rango estava bom. Mas era a hora do show e o palhaço iria apresentar sua peça individual, de nome Isso é o Entretenimento do Meu Quarto, que não faz muito sentido, mas tudo bem. E o lance de não chegar ao 3º ato nem era por Sweet Todd ser perigoso, e sim porque o show era uma chatice que só. Uma apresentação mais horrível do que a outra, estavam até caindo no sono. Mas assim que ele terminou, queria saber as respostas deles, se era bom ou não. Então John Doe acabou elogiando e não era bem isso que ele queria ouvir. Já ficando irritado com seu facão, iria matá-lo ali mesmo. E aí finalmente Quieta abriu a boca. Ela disse que o show dele foi péssimo, um pé no saco, horrível e bem abaixo da média. E com isso John também concordou que o show dele era uma merda e ele não precisava desperdiçar o tempo dele sozinho naquele lugar. E o palhaço então teve uma ideia de sair com seu show pela estrada e levar o caos por onde passasse. Bom, não era bem essa mensagem que eles queriam passar para ele, mas finalmente ele ganhou as palmas que tanto esperou. Eu não entendi muito bem a motivação desse palhaço, mas é isso. E os dois foram os primeiros que saíram vivos do cassino. E o palhaço deixou um cartão com John, dizendo que veria eles em breve. E assim meter o pé daquele lugar, já Stu não achou que matar aquelas pessoas era o que ele queria para sua vida. Já Sweet Todd estava pronto para espalhar o caos pelas estradas, colocando fogo no cassino e levando seu amigo Howard com ele. Ok, no caminho os dois estava meio difícil de se entender, mas seguiram o caminho juntos, e o local que passariam era justamente a usina hidroelétrica. Stu teria a missão de pegar a licença de dirigir do motorista, e se ele não tivesse, era hostil. Ok, assim que John parou, Stu pediu sua licença, e ele tentou explicar que era apenas um leiteiro e usaria aquela estrada de passagem. Mas nesse momento a garota viu a cara de um dos oficiais e lembrou que foram eles que mataram seu irmão, e ela então saiu furiosa do carro e já queria atirar nele, mas o que ela ganhou foi um taser e ficou quietinha no chão. Na sequência foi John e pelo jeito ficariam presos, bem agora que faltava 9 dias para ele entregar a encomenda. Terminando assim os 2 primeiros episódios da série Twisted Metal, uma série baseada na série de jogos do PlayStation, feito pela Peacock em 2023. Se você quiser curtir os outros episódios, é só ficar ligado aqui no canal. Esse foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!